Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Aldeire Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Vamos falar sobre gastrite, úlcera e refluxo. Sobre esses temas, vamos conversar agora com o médico cirurgião do aparelho digestivo, Orlando Ribeiro Prado Filho. Doutor Orlando, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde da TV. Prazer recebê-lo aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Boa noite a todos. E uma coisa, pessoal, que eu gosto sempre de destacar, não é para ostentar título, né? O doutor Orlando é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral e doutor em medicina. É um médico que se debruça aí nos estudos, né? Sempre para promover a qualidade de vida. Doutor, esses três temas, né, que eu vou conversar hoje, refluxo, gastrite e úlceras, né? Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. As manifestações dessas doenças se confundem? Ou seja, quem sofre de refluxo, gastrite e úlcera pode ter as mesmas manifestações? Olha, para o refluxo, não. Basicamente, o paciente tem refluxo, é o refluxo gastroesofágico. Então, volta ácido do estômago para o esôfago. Então, ele vai ter aquela queimação no tórax, aquela azia com frequência ao deitar, ao se alimentar em grande quantidade. Então, daí não dá para confundir com gastrite, porque é uma região diferente. Agora, na região em que o estômago anatomicamente está, aí você pode confundir, sim, doença ulcerosa, duodenal, gástrica e gastrite mais intensa. Isso é possível. Os pacientes geralmente reclamam de queimação, de ardência no estômago, dor no estômago, né? Mas pelo que você falou, a manifestação do refluxo é mais em cima, né, doutor? Não é porque a gastrite e úlcera é mais no estômago mesmo, né? Sim. E o refluxo é o esôfago, é mais em cima, Exatamente. perto da garganta, por ali, né? É o órgão-alvo que sente a ação do ácido. Uhum. Agora, o estômago, ele está preparado, porque o ácido ele é importante, né, doutor? É importante frisar isso aí, né? Que na digestão dos alimentos é necessário uma quantidade adequada de ácido, né? Agora, se ele, de repente, é deflagrado ou algo assim, em quantidade maior, que ele pode causar refluxo, é isso? Não é só a quantidade, a volta de ácido É a volta. É volta ao ácido. Nós temos mecanismos anti-refluxo. Então, no nosso organismo, nós temos mecanismos anti-refluxo. Então, não volta por quê? Porque tem uma musculatura na transição do esôfago com o estômago que impede o refluxo, tem a angulação do estômago e o esôfago que também impede o refluxo. E aí, o ácido, ele volta porque esses mecanismos não estão funcionando adequadamente. Tá? Então, aí, logicamente, quanto mais ácido, mais irritação no esôfago, lógico. Mas ocorre um defeito da válvula ou dos mecanismos anti-refluxo. Ah, entendi. Então, na verdade, existe um órgão, uma parte do corpo, que ele consegue, digamos, interceptar ou regular essa acidez? Seria mais ou menos isso? Ele consegue, assim, regular o retorno, é uma O válvula. retorno. O retorno. Para o esôfago. Então, se for ver, 5% das 24 horas a gente pode ter um refluxo. Tá? Mais que isso pode ser considerado doença. Tá? Então, esses mecanismos são importantes. Porque o estômago produz o ácido, como você bem falou. E ele se protege do ácido. Claro. O esôfago já não. Entendi. Ô, doutor, então, de uma forma assim, bem didática, para as pessoas entenderem, né? O alimento está no estômago e ali usa o ácido para digerir, para ajudar, sim, né? E no estômago não vai causar nenhum malefício esse ácido, né? Porque o estômago está preparado para lidar, sim, com essa acidez, é isso, né? Geralmente. Então, se existe esse defeito nessa válvula que você falou, o ácido volta e o esôfago não consegue se proteger, é isso? Daí queima, daí tem aquela sensação de queimação, exatamente, na garganta. E com o tempo ele pode criar até um revestimento para proteger o estômago, o esôfago, e aí acontecer a evolução para um câncer. 2% dos casos, são 2% dos casos, então é baixa a incidência, mas pode acontecer. Doutor, agora uma questão, não sei se é falta de informação, se é um mito, que muitas pessoas falam assim, porque, bom, já que o ácido é importante para a digestão, para o organismo, quando toma medicamento, a pessoa está lá com muita queimação e toma lá uns prazóis da vida, por exemplo, sim, ele toma. Então, quer dizer, vai interceptar ou vai diminuir esse ácido. E muitas pessoas, talvez leigamente falando, você vai dizer se é verdade ou não, dizem que tomar esses medicamentos muito tempo pode estar associado a câncer. Existe alguma relação desses medicamentos com o câncer ou não, doutor? É uma forma indireta. Indireta. Então, eu vi uns trabalhos recentemente aí de pacientes que tomam
3, 5 anos de medicação, e eles são seguidos. Logicamente, tem segmento endoscópico, segmento laboratorial, para investigação de alterações dentro do estômago. É, usando terapeuticamente de forma assim, racional, geralmente não. Uma situação que é assim, o ácido, ele não só ele prepara a alimentação para ser absorvida, como também ele é bactericida. Então, o nosso alimento, ele tem bactérias. Então, caindo no estômago, o ácido vai matar essas bactérias. Quando tem uma acidez muito baixa, e aí a medicação faz isso, os prazóis da vida, eles diminuem a intensidade da acidez, de tal forma que algumas vezes essas bactérias podem desenvolver dentro do estômago, transformar substâncias que são nocivas à mucosa e levar à formação de câncer. Isso é teórico, porque é o seguinte, isso daí se vê muito em desenvolvimento, terceiro mundo, sabe, subdesenvolvido. A incidência de câncer de estômago existe, tá? Só que tem outros fatores, alimentação, você tem outros fatores associados. Então, o uso Prolongado? prolongado de prazóis não objetivamente é um fator carcinogênico. Indiretamente pode até levar a isso aí depois de muitos anos, tá? Uhum. Então, quer dizer, tem que ter uma certa parcimônia, um equilíbrio para tomar os medicamentos. De qualquer forma, mesmo sendo indiretamente, não é recomendável a pessoa tomar continuamente como um remédio de pressão, por exemplo. Com certeza. Isso daí você tem que tomar com uma certa racionalidade. Toma um período do tempo, observa se a medicação é suficiente ou se você tem que fazer algum trabalho alimentar ou um trabalho de postura para ajudar no tratamento do refluxo que eu estou falando, tá? Sim. Então, por exemplo, quando vai se prescrever a medicação para diminuição da acidez no estômago, geralmente se prescreve por 2 meses, diariamente por 2 meses, mas paralelamente se faz também uma orientação alimentar. Cuidado, comer em grande quantidade, principalmente à noite, evitar comer e deitar, perceber aquilo que causa mal ao paciente, tá? E aí são emagrecer, que é importantíssimo. Obesidade, então, é um fator que pode. De piora, o emagrecimento é um fator de melhora importante para quem tem refluxo. Uhum. Doutor, agora, fatores causais. É possível afirmar de uma forma determinada quais são os fatores que levam a pessoa a ter o refluxo? Sim, geralmente são defeitos do mecanismo antirrefluxo. Então, hernia de hiato. Tá? Hernia de hiato é quando o estômago ele sai do abdômen e sobe na direção do tórax. Tá? Então, você perde um mecanismo antirrefluxo. Você tem uma diminuição da musculatura que regula essa volta, que é na transição do esôfago para o estômago. Então, você tem vários fatores que às vezes independem da pessoa. São fatores anatômicos que independem da pessoa. A pessoa pode até minimizar o problema. E sempre tem que ressaltar. Doença do refluxo gasofágico não tem cura, tem controle. Nós vamos controlar de forma a ter menos sintomas e para que a paciente possa ficar mais tempo sem medicação. Logicamente, se o paciente precisar ficar muito tempo com medicação, às vezes tem que fazer indicação cirúrgica. E o que se espera? Qual é o objetivo da cirurgia? Fazer a cirurgia tem o objetivo de resolução ou amenizar? Como que é? A ideia básica é resolver. Você vai criar um mecanismo antirrefluxo. É feito por videolaparoscopia, hoje em dia é feito por aberta, videolaparoscopia robótica, até uma operação com pouco traumatismo para o paciente. Basicamente, tenta-se refazer um mecanismo de antirrefluxo. Criar uma válvula, tá? Com tudo do paciente. Não se coloca nada de prótese. É tudo do próprio paciente. O estômago envolve o esôfago de tal maneira que a gente consegue fazer uma válvula antirrefluxo. Entendi. Tá? Então, quer dizer, a válvula natural, ela falhou. Sim. Daí é preciso refazê-la. Exatamente. E daí ela vai ter a função, então, de bloquear ou controlar esse ácido. Exatamente. Aí, quando o estômago enche, a válvula fecha a transição esôfago-gástrica, com isso impede o refluxo. Agora, o paciente operou, mas isso não exime ele de manter, melhor dizendo, hábitos saudáveis, né? Com certeza. Né? Ele tem que continuar tomando cuidado com o peso, com o tipo de alimentação, né?
Sim, com certeza. Daí é para Aham, todos nós, né? Cabe para aham, todos nós. Atividade aham. física, alimentação são algo Doutor, agora assim, no teu primordiais. dia a dia, você observa, é uma doença que tem uma alta incidência, razoável? Como que você vê isso Ah, é aí? frequente, muito É? frequente. E estou numa época agora que o paciente, já marquei acho que 3 ou 4, operei uma paciente hoje com refluxo, hernia de hiato e refluxo, e tem mais 3 ou 4 marcadas. Então, às vezes vem assim, no Um envelope bloco? só e vai um bloco, Aham. tá? Mas a indicação é pouco frequente. É muito frequente a doença do Ah, refluxo. entendi. Agora, a indicação cirúrgica dá 10 a 15% dos Ah, pacientes. entendi. E a indicação cirúrgica é quando falha os métodos Exatamente. convencionais, medicamentosamente, Isso. hábitos. Ele É. leva uma vida saudável, Aham. medicação, e mesmo assim ele não melhorou ou fica dependendo da medicação. E às vezes o paciente, Uhum. então, ele opta pela Uhum. operação porque a Aham. dependência, né? Doutor, agora qual que é a diferença do refluxo e da gastrite? Então, basicamente são órgãos diferentes, né? Porque aí São órgãos diferentes. você vai ter o refluxo corresponde a Esôfago. uma esofagite, né? Que Tá. é a inflamação da esôfaga do refluxo. A gastrite já é uma inflamação dentro do estômago, na mucosa gástrica. Então, no revestimento interno do estômago. Daí tem várias causas possíveis, né? Mas existe a gastrite endoscópica. Então, para começar, tem gastrite aguda e crônica. Então, o que diferencia? A queimação. Ah, tem uma queimação, dura uma semana e parou. É, agudo, pode ser agudo. A crônica, vai de 3 meses, eu tenho queimação todo dia aqui na boca do estômago, isso está me incomodando. Então, daí, algo que já é crônico. E aí, você tem gastrite endoscópica, que o profissional endoscopista faz e vê que o estômago está avermelhado com alterações inflamatórias, tá? Graus variados, depende do endoscopista. E o laboratorial. Então, toda vez que faz uma endoscopia digestiva alta e vê que tem um processo inflamatório, uma gastrite, obrigatoriamente tem que fazer a biópsia e mandar para exame. Uhum. Mesma coisa para úlcera gástrica, né? Entendi. Então quer dizer que a gastrite é uma inflamação na Infla- mucosa do estômago. Isso. Não é simplesmente uma irritação. Você pode, são sinônimos, né? Porque você está em Ah, irritação, tá. você está irritado, está inflamado, Entendi. são muitos Aham. sinônimos, né? E os fatores são semelhantes ao do refluxo, doutor? Fatores que causam a Não, daí gastrite? são fatores mais locais. Mais Por exemplo, locais? medicação, Ah, doença infecciosa, tipo, Helicobacter pylori é que pode causar uma a gastrite. bactéria É, causa gastrite. pode causar porque ela diminui Ah, os mecanismos de defesa uhum, do estômago. É medicamentoso alcoólico, infecciosa, doença autoimune. Então, você tem uhum. várias causas por ser. Deficiência vitamínica. Aham. Por exemplo, medicamentos. Tem uma linha de medicamentos que irrita o estômago. Anti-inflamatório. Em Ah, geral, os é? anti-inflamatórios. Anti-inflamatório? AS aspirina, Uhum, diclofenaco, uhum, cetoprofeno. Os pacientes uhum. força pode ter. Do- Até caso de sangramento Ah, é? digestivo alto por causa crônico de anti-inflamatório. Ô, doutor, agora falando de medida preventiva, seria prudente uma pessoa que vai tomar anti-inflamatório, mesmo que ele não tenha, que ele não saiba que previamente ele tem esse problema, seria prudente uma medida cautelar ele tomar um protetor estomacal ou tomar o anti-inflamatório ou não? Então, você tem hoje no mercado várias medicações que até são associação, né? Você tem um anti-inflamatório e um prazol no mesmo comprimido. No mesmo comprimido? Então, teoricamente, é uma medida interessante, tá? Não vai tratar todos os pacientes, mas você tem pacientes que medicamento, tem vários medicamentos, tá? Muitas vezes uma das medicações é um protetor gástrico, chamado protetor gástrico, seria um prazol, né? Sim. Antidepressivo e ansiolítico, eles também podem irritar o estômago? E antidepressivo e ansiolítico tem mais a ver com refluxo. Com refluxo? É. Logicamente, você tem que ver a sensibilidade do paciente, né? Aham. Porque às vezes o que pode Aham. não fazer mal para um, pode fazer para outro, Aham. né? Doutor, nós estamos falando de gastrite. Agora, não sei se é um termo técnico, a pangastrite. São sinônimos ou não? É porque aí você vai ver, tem gastrite de corpo, tem gastrite de antro, tem gastrite de fundo. Então, o estômago, ele é dividido em 3 partes. Fundo, corpo e antro, tá? 3 partes. Então, a pangastrite, ele vê que está vermelhado todos esses segmentos do estômago. O fundo, o corpo e o antro. Tá? É Uhum. uma inflamação geral em todo o estômago. Uhum. Eu tô vendo a água aí, doutor, tô lembrando de uma coisa, um hábito que eu tive durante muito tempo e o dia a dia foi me mostrando que para mim era nocivo, para mim, mas agora a pergunta aí você vai poder falar. Muitas pessoas têm um hábito de se alimentar
E tomar água, tomar suco, às vezes até uma bebida alcoólica, enfim. Bom, vamos deixar de lado a bebida alcoólica, que aí já é gaseificada e o próprio álcool talvez pode contribuir para a gastrite e também para o refluxo, né? Mas tirando isso aí, doutor, se alimentar ingerindo líquidos é um componente prejudicial ou pode, digamos assim, contribuir para o surgimento dessas doenças do estômago? Por o refluxo até é possível, para gastrite já não. Porque quando você ingere líquido, você ajuda a aumentar o volume do estômago, Uhum. tá? Então você está se alimentando, é sólido, que chega de uma forma mais pasteurizada, mais amolecida no estômago, né? E o líquido. Isso daí pode distender, então, o estômago. Então você pode até ter um refluxo por causa da distensão, do aumento do volume do estômago. A orientação que se tem é evitar ingerir líquido durante. Você Durante. pode. Fez a alimentação, espera uns 5 a 10 minutos e está ingerindo líquido. Essa é uma orientação bem racional. Uhum. Ô, doutor, a gastrite, por exemplo, é uma doença que, se não tratada adequadamente, ela pode evoluir para um problema mais sério? Depende do tipo de gastrite. Depende do que está levando a gastrite. Então, eu falei da Helicobacter pylori. O que tem hoje em dia? A Helicobacter pylori é uma bactéria que consegue sobreviver dentro do estômago, que ele se protege, cria uma nuvem que ele se protege dentro da acidez. Ele diminui a resistência da mucosa do estômago. A longo prazo, é uma causa possível de transformação maligna. Então, leva uma gastrite, alteração da mucosa gástrica, tá? Atrofia ou metaplasia intestinal, que são os termos possíveis, e aí evolução para um câncer. Sim. Então, dependendo da causa, sim. Mas assim, falar que é 100% de chance, não. Não, né? Aí existe a Aham. possibilidade. Por isso que é a orientação fazer exame endoscópico quem tem uma queixa de queimação ou Frequente? frequente, fazer uma endoscopia periodicamente, a cada 2 anos, talvez 3 anos, endoscopia digestiva alta, porque algumas vezes você tem. As manifestações, às vezes, são desproporcionais. Você tem muita doença com pouco sintoma. E o Uhum. contrário também existe, lógico, né? Então você tem uma doença com pouco sintoma. Esperar ela ter um sintoma mais exuberante já não é muito Uhum. interessante. Tem uma expressão popular usada com muita frequência. As pessoas falam assim: ah, eu tenho gastrite nervosa, eu fico nervoso, daí ataca a gastrite. Qual que é a relação, doutor, da questão emocional com gastrite, com refluxo? Existe efetivamente ou isso aí é questão popular mesmo, folclore, enfim? Em termos, assim, na nomenclatura médica, não existe gastrite nervosa. Existe gastrite aguda, crônica, eosinofílica. Então, você tem essas classificações. A, a gastrite nervosa está associada à ansiedade. Tá? A ansiedade, o estresse pode fazer aumentar a acidez do estômago. E isso pode piorar a função, assim, a irritação do estômago tendo refluxo pode ser mais ácido e pode irritar o esôfago, né? Então, teoricamente, sim, a ansiedade pode aumentar a intensidade da formação de ácido e aí levar a piora de sintomas, tá? Mas Uhum. na nomenclatura assim, médica não existe Entendi. gastrite Na nervosa, né? nomenclatura não, né? Não. Mas assim, do ponto de vista prático, a questão Pode. emocional pode contribuir para um conjunto de sintomas aí, né, no Mas aí tem estômago, que tomar né? um certo cuidado, porque a Tá. ansiedade também é causa de outros sintomas abdominais. Ah, entendi. Por exemplo, síndrome do intestino irritável. O paciente tá ansioso pode ter dor Aham, abdominal. Então, às vezes, aham. o paciente pode falar, tenho dor aqui, dor no estômago, e passar a mão na barriga, no abdômen inteiro. Não, o estômago é aqui em cima, né? Então, já teria que investigar outra causa, né, de dor Uhum, abdominal, né? entendi. Doutor, e úlcera? O que que é úlcera? Úlcera já é como você ter uma cratera. Você tem a terra e tem uma cratera. Então você perde o revestimento interno do estômago, levando a uma cratera de profundidade variável. Pode só comprometer superficialmente, ou pode aprofundar. Tanto assim que uma das complicações possíveis é a perfuração de úlcera. Tá? Perfuração? E daí em pronto-socorro, ainda temos casos de úlcera hepática, úlcera gástrica, úlcera duodenal perfurada. Ah, Tá? porque parece que mudou, né, doutor, o protocolo. Antigamente se operava com frequência a úlcera, Você, né? Mudou isso aí, até a né? década de 80, Ah,
Era muito frequentes operações gástricas para retirada de parte do estômago, cortar o nervo que estimula a acidez do estômago. Mas depois antes dos prazóis, começaram Uhum. medicações, tá? Então, com um efeito interessante, tá? E aí começou a diminuir a indicação de procedimento cirúrgico em úlcera benigna, né? Hoje, basicamente, se opera estômago, mas em cânceres. Entendi. Mas o procedimento era feito equivocadamente ou aprimorou-se os recursos para resolver o Não, problema? isso a indústria farmacêutica ajudou muito, porque tinha os protocolos assim, ó, usa em tal em tal lugar do estômago, e tipo de operação. Aí fazia-se a vagotomia, quer dizer, cortar um nervo associado. Então, existia um protocolo que tá bem definido Uhum, naquela época. É que a indústria farmacêutica ajudou muito, uhum, porque daí você diminuiu o que se fazia, por exemplo, a vagotomia, que é cortar um nervo para diminuir a acidez, uhum, a medicação faz isso. aham. Voltando um pouquinho, doutor, na questão emocional aí, de ansiedade, tem pessoas que também são portadoras desses problemas, desordens aí gastrointestinais, né? Refluxo, gastrite, enfim, e outros, e relatam que parece que é uma espécie de um bolo na garganta que sentem. O que, que existe por trás disso aí, doutor? Isso aí é algo meramente fantasioso ou realmente existe uma alteração na anatomia, enfim? No passado, até brincava-se muito em relação a isso, mas ainda bem que a investigação armada propiciou entender um pouco isso daí. Então, o paciente chega assim, parece que uma bola que sobe e desce aqui. Depois é refluxo, sim. Porque quando o ácido sobe, o esôfago começa a ter contração. Ele começa a contrair. E essa contração pode dar a impressão que é algo que está subindo e descendo. Outro é distúrbio motor esofágico. O esôfago é um tubo, 2 centímetros de diâmetro, que tem que ter tem uma musculatura, que tem que ter contração. Se não tiver contração, não vai ter propulsão do alimento. Então, às vezes, o alimento fica parado aqui e ele sente. Uhum. Então, tem fundamento, sim, e merece investigação. Tá? Tem Ah, exames hoje que deixam ah. bem claro isso. Então pode realmente haver uma Pode, alteração pode. por conta do refluxo. Sim. E Ah, não só por causa do esôfago, mas também por causa do esôfago não ter a força motora aham, suficiente para fazer a propulsão. entendi. Doutor, o que, que mudou em termos, falando agora da indústria farmacêutica, de efeitos, de eficácia? Porque eu lembro uma época, eu mesmo, desde lá de trás, eu tive problema de estômago, eu lembro várias linhas de medicamentos e hoje, os prazóis, né? O que, que você observa aí de mudança, de eficácia, de resultado, em comparação, por exemplo, há 30 anos? Então, no começo, é que mudou, primeiramente foram os inibidores H2, que é uma célula do estômago que forma ácido. Os prazóis são bloqueadores da produção de ácido diretamente. Eles começaram a ficar mais seletivos. Mais seletivos eles agem sobre um lugar específico com um tempo menor, eles precisam de menos tempo para ter efeito. É prolongado o efeito deles. Então, existe. E a interação medicamentosa também melhorou. Quer dizer, a interação medicamentosa é o seguinte: o paciente não toma, às vezes, só um remédio para úlcera, para gastrite, toma um remédio para hipertensão arterial, para diabetes. Então, essas medicações podem ter interação que atrapalham os outros. Então, com a evolução das medicações, eles tiveram também menos interações medicamentosas danosas para os outros remédios. Então, realmente a indústria farmacêutica está aprimorando Hum, as medicações para uhum, tratamento de doença aham, péptica, né? No sim. caso. Desses problemas que você analisa aí, que você acompanha no dia a dia, é possível você dizer os fatores em relação ao uso de medicamento, alimentação inadequada, obesidade, hábitos, num contexto geral, você consegue, se fosse para você falar, ó, vamos colocar aqui o fator número um, que é maior causador de problemas gástricos. A alimentação, hein? Alimentação? Alimentação. E quando você fala alimentação, seria o que exatamente? Que tipo de alimentação? Alimentos muito com muita gordura, muita fritura, sabe? Esses estabilizantes, os Muitos- processados, Ah, multiprocessados, que são basicamente são muito artificiais, sabe? Aí você tem.
medicações que sabidamente, isso daí, na década passada, já viu-se, né, que muitos são alguns são carcinogênicos. Então, Uhum, a nossa alimentação ocidental uhum, é muito artificial, tem muitas uhum, produtos artificiais. uhum. Isso podem levar a danos gástricos, né? Entendi. Doutor, você acabou de falar e eu posso testemunhar disso como um paciente que tem esses problemas, e eu percebo de uma forma muito visível os tipos de medicamentos que aumentam a acidez ou a queimação, ou essa sensação da ardência na garganta, né, no esôfago no caso, né? Bom, então dá pra gente presumir, pra gente imaginar que se existem os medicamentos que deflagram ou potencializam os sintomas desse problema, dá pra imaginar que existem aqueles também que amenizam ou diminuem, Ah, ou não. sim, sim. Você tem várias medicações, por exemplo. Desculpa, doutor, medicação não, é alimentos. Ah, tá. Alimentos. Então, assim, se existem os alimentos que causam os sintomas, né? Então existem também os que diminuem alimentos. Ah, que melhor. Se tiver uma dieta saudável, líquido, fibras, uma dieta saudável com atividade física, você consegue controlar muitos problemas, vários problemas de saúde. Logicamente que você tem os problemas que são congênitos, que a pessoa nasceu, ou adquiridos que você vai conseguir controlar melhor, tá? Mas tem sim, se você tiver uma dieta saudável com poucos produtos artificiais, é, líquido em quantidade adequada, líquido mesmo, água, não refrigerante. Uhum. Refrigerante como que eles falam? Gaseificado? Gaseificado também, é caloria vazia, né? Chamam de Caloria caloria vazia. vazia. E os gaseificados também, que são artificialmente Uhum. gaseificados. Então, não tô falando que né, não, tá proibido tomar. Não, Uhum. é com parcimônia, né? A maior parte da semana você tem uma dieta mais saudável, alimentação saudável. Uhum. Doutor, uma pergunta pode ser até meio bobinha, mas, por exemplo, a pessoa é portador de refluxo, né? E esporadicamente ela toma uma cerveja e causa queimação. Tá, mas a minha pergunta é o seguinte: esse sintoma, esse tomar esporadicamente uma cerveja, pode, digamos assim, aumentar o problema ou não? Basicamente você tem o refluxo e daí tem a intensidade do sintoma do refluxo. Então, como eu falei antes, tá? Algumas vezes o paciente tem muito refluxo, um pouco sintoma, e o contrário também. Então, você tem um fator assim, você tem o paciente com refluxo esofágico que está com esofagite, que para ele está assintomático. Aí você usa o álcool, já está um lugar sensível, tá? É igual você fazer um arranhado na mão e jogar, Bater, e jogar álcool em cima, vai entendeu? piorar. Então você vai ter a sintomatologia Uhum. piorada. Então, realmente você não está proibido também tomar cerveja, mas aí sabendo que pode fazer mal, tome alguma coisa para se proteger, né? Por exemplo, um remédio para melhorar o esvaziamento do estômago, porque daí você vai ter um esvaziamento mais rápido se você for comer muito tarde, não conseguir 2 horas para Uhum. deitar. E se você vai numa semana, eu vou viajar. O que acontece comigo? Quando eu vou viajar, eu tenho refluxo. Aqui eu não tenho. Eu me controlo muito bem aqui em Maringá. Quando eu vou viajar, eu levo medicação. Porque você sai do seu Ah, habitual, com né? certeza. Então, por isso que eu falei, é uma doença controlável, Controlável. não Não tem cura. curável. Uhum. É controlável. Existe alguma relação, doutor, do refluxo com a má digestão? Olha, a má digestão tem vários fatores possíveis. Você pode pensar assim, má digestão como a absorção de alimentos. Eu penso assim como má digestão como o esvaziamento lento do estômago. Isso acontece. Está vendo um trabalho até recente. Uhum. O pacientes que tem um esvaziamento lento do estômago, e aí você tem uma dificuldade de esvaziamento, então favorece. Uhum. Isso favorece mais o refluxo. Então, sim, se for Uhum. pensar nesse lado de esvaziamento do estômago, Uhum. sim, pode ter uma piora do refluxo, sim. Aham. Você citou os hábitos saudáveis, né, inclusive alimentar. Quando se fala em gastrite, refluxo e úlcera, pensando em fragmentação alimentar, comer de uma forma com menos espaço de tempo, né? Vou comer com maior frequência e menos quantidade. Isso aí é importante, doutor? Em alguns casos, Fragmentar a sim. alimentação? Sim, até tem orientado isso daí para paciente com refluxo. Porque você tem uma quantidade menor por vez, então favorece o esvaziamento melhor do estômago e é,
você não vai perder as calorias e nutrientes necessários durante o dia. Só que é o seguinte, orientação a cada 3 horas. É difícil fazer isso, né? É Para quem difícil, né? trabalha, né? Eu mesmo É. é, me orientaram a fazer isso, mas é difícil. Uhum, Às vezes eu não tenho horário específico para isso, então não dá. uhum. Não, mas é interessante, uma orientação Fragmentar. interessante, sim. Ah. Doutor, agora, se for comparar homens e mulheres, considerando essas desordens aí, né? O que que você atende mais? Olha, por coincidência, as últimas têm sido mais mulheres que com refluxo, tá? Eu não sei se é sazonal, talvez. Aí tem uma situação, a mulher, ela se preocupa um pouco mais com a saúde, porque é orientada desde criança, por causa das avaliações ginecológicas Uhum, frequentes, sabe? Então, o homem já não tem esta orientação mental de se preocupar com a saúde. É um exemplo que eu te falo daí. Nós estamos em novembro azul, né? no Brasil. Câncer de Câncer de próstata. próstata, Eu tenho prevenção. que lembrar, eu levo todo paciente que vai no consultório, eu lembro ele para fazer, porque ele não, realmente, ele não há uma preocupação assim explícita com a saúde própria. Então, em termos assim, se for nos livros, a distribuição é semelhante, mas que eu tenho visto mais que procura que são mulheres, tá? Uhum. Doutor, agora voltando a falar de gastrite e úlcera, essas desordens, elas se fala em controle também ou pode falar em cura? Olha, a gastrite, ela, dependendo da causa, você pode falar em cura. Aí você pode falar Uhum. em cura. Por exemplo, se você tem uma gastrite decorrente Helicobacter pylori, você vai tratar com os dois antibióticos, mais o inibidor de bomba lá, o estômago, e erradicar a bactéria, você curou. Até uma outra, se tiver uma outra vez, uma outra infecção. Pacientes que têm eh, gastrite medicamentosa. Você vai suspender, se for possível, aquela medicação para poder ter a restituição, porque a mucosa gástrica ela se recupera muito rapidamente, tá? Uhum. Então, é possível. Mas, logicamente, tem doença autoimune, que não, aí você tem que tratamento específico, você tem outros tipos Uhum. problemas que podem causar que você não tem Uhum. controle, né? Doutor, o médico se cuida mais? Você disse que é portador de refluxo. Sim. Você acha que, como médico, o fato de ter o conhecimento é uma credencial para você se cuidar mais ou não necessariamente? Depende de pessoa. Como que Eu você vê? vejo, eu falo individualmente, sim. Eu Ah, sim. Eu faço exames periodicamente, eu tenho que fazer colonoscopia a cada 3 anos, eu faço endoscopia juntamente com 2 ou 3 anos, exame de sangue anualmente, sabe? Aí eu descobri alguns problemas que eu tinha nos exames de rotina. Então, alteração? porque daí é interessante, porque acaba sendo você. Então, estou fazendo uma MBA de gestão em saúde, e aí o que, se quer, os convênios querem? Eles não querem tratar o doente, eles querem prevenir a doença. Prevenir. Então, hoje em dia está sendo a medicina preventiva dentro dos convênios. Eles preferem que diagnosticar no momento que não vai haver a piora do paciente. Que daí, Uhum. logicamente, é dano para o paciente, e dano também, custos, né, para o Claro. convênio. É. Então, eu parto do pressuposto, se você fizer periodicamente aquelas orientações que, sabidamente qualquer, você entra no Google e você, orientações conforme a idade, tá? Você tem lá, faça que vai ser interessante. Aí você vai pegar assim, mas eu vou fazer uma endoscopia, será que eu não tenho sintoma? Olha, às vezes, você tem que pensar que antes do sintoma vir, a doença está controlável. Então, por exemplo, fazer um paralelo, colonoscopia. Colonoscopia é a partir dos 45 anos. É interessante fazer, porque é pólipo. Pólipo, porque vai virar um câncer. Tá. A endoscopia digestiva alta, logicamente que vai fazer, não tem sintoma nenhum, vou fazer. Tá, mas se tiver algum sintoma digestivo alto, é interessante fazer. É o exame de entrada para investigação. Uhum. As pessoas não podem reclamar de falta de informação, né? Aliás, o mundo é bombardeado por informações. Existem Sim, as falsas, mas as boas também, como essa aqui, né? Então, sim. assim, a pessoa fala assim que, eu não me previno porque eu não tenho informação. Isso aí Não, não é aí mentira, não. né? A pergunta é a seguinte, doutor, você vê o comportamento das pessoas, considerando que existe a informação, tanto pelas instituições de saúde como por outras formas, né? As pessoas estão mais conscientes, buscando mais a prevenção, ou você
acha que não, a negligência prevalece ainda, Não o é, descuido? é descuido. Descuido. É que eu trabalho em dois locais, né? O consultório e o hospital universitário. São pessoas diferentes, tá? Em termos de localização, em termos de conhecimento. O do hospital universitário, por exemplo, você tem o pessoal que tem uma certa carência de informação, sabe? E aí, tanto assim que te falar no hospital universitário, padrão HU, hospital universitário, porque são as doenças, quando vai lá, são as operações mais difíceis, complicadas. Hoje, por exemplo, eu operei uma senhora de 80 anos que tinha metade do estômago no tórax, tinha refluxo e tinha hernia de hiato. Tá. Deu certo a operação. Mas é o que eu estava falando na hora que eu estava operando para os colegas médicos, é o padrão HU. Quer dizer, passou da hora de tratar, sabe? Então, é falta de informação e achar que é o seguinte, já tenho uma dorzinha aqui, é uma dor normal. Eu falo, dor não é Porque normal. dor não é normal, né? Sabe, porque a pessoa se acostumou. A gente não pode se acostumar com algo que tá causando um desagrado, tá causando Desconforto. mal-estar, desconforto, sabe? Você não pode se acostumar com isso. O corpo é sábio, né, doutor? Na Exatamente. verdade, a dor é um sinalizador do corpo. O corpo tá Exatamente. sinalizando, né? Manda sinais que você tem que perceber que tá acontecendo alguma coisa de errado, sabe? Doutor, e assim, já que você citou o HU, né? O HU é uma referência, né? Um hospital Sim, que, sim. né? Uma referência, né? Em tratamentos diversos aí, né? Você teve ali, você atendeu muito tempo traumas, né? Como que é? É emergência? Você ia fazer. Você atende ainda não? Não, eu faço menos atualmente, né? Porque Ah. agora tem pessoas mais jovens que eu que encaram É. com Mais melhor, energia, com mais gás. energia. Então eu já fiz muitos anos lá. Mas a emergência é uma coisa assim Ah. que você tem que ter preparo físico, tem que ter conhecimento, tem que. O problema é que quando você tem mais conhecimento, você está com o teu preparo físico já não tão bom, né? Porque você vai em envelhecimento, Com né? certeza. Você aumenta o conhecimento, mas não acompanha a parte física. Então, sim, acompanha lá os traumas lá. E pegou de tudo um pouco, doutor? Ah, já vi coisas E daí, na verdade, você tem que bizarras. fazer dar uma analisada geral, né, para poder saber quem vai chamar. Porque daí o corpo é dividido por órgãos, né? Sim. Então, de repente, é uma especialidade que não é a tua, você faz o trabalho de análise geral, né? Sim. Geralmente tem o primeiro atendimento, depois acaba sendo, como eu sou cirurgião lá, aí sobra depois do diagnóstico feito para fazer a resolução cirúrgica, né? Mas, isso é de terça-feira, de quinta-feira é eletiva. Ah, eletiva. Hoje foi operação já programada. Tá certo. Doutor Orlando, nosso papo tá muito bom, mas já tá terminando, mas eu quero já deixar um convite aqui perante os nossos amigos, né, que tá em casa, para você vir com mais frequência, né, Chiquinho? Não pode demorar tanto, doutor, tá? É importante. Eu sempre falo assim, que o mote desse trabalho é a orientação, a prevenção, né, as boas informações. Mas para isso tem que ter os nossos parceiros aí. Até vou me desculpar, porque realmente o convite você faz com frequência, mas Vida, né? Vida corrida, né? não só a vida como médico, mas a vida também familiar, né? Ah, com certeza. E confesso pra você que hoje eu fiquei, apesar que você nunca pisou na bola comigo. Te conheço há quase 30 anos, você sempre prometeu e cumpriu. Mas como eu tinha mandado mensagem pra você não tinha me respondido hoje, apesar que na terça acho que eu te vi, né? Sim. Eu fiquei preocupado, né? Daí você falou que tinha uma cirurgia, né? Vida de Ah, médico assim, né? Foi auxiliar um colega? É. Tá certo. Doutor, muito obrigado, uma boa noite pra você, tá? Espero que a gente se encontre em breve aí pra conversar novamente. Eu agradeço. Bom, grande abraço e até a próxima. Até. Até mais. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço e até terça.